Olá, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor do curso de especialização em odontologia legal da ABORS. Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube sobre odontologia legal. E aí, são 13h32, ainda temos pelo menos aí mais meia hora, vai dar para a gente ver a casuística, né? Olha que interessante. Quando um cirurgião dentista, então, atua como, a gente não gosta muito desse nome, né? Mas um perito contratado por uma das partes, né? A gente chama de assistente técnico, tá? A gente faria a assistência técnica, né? Então, é um momento em que a gente é contratado, né, por uma das partes. Então, vocês imaginem a balança do direito, tem um desenho aqui mais legal para a gente ver, né? Não, vou começar aqui, depois eu vou na sequência. Então, isso é previsto, né, a partir dessa nossa Lei 5.081. Imagino que vocês devam ter tido, né, uma aula sobre essa lei dentro da disciplina de odonto legal. Essa lei, ela é a lei que é uma lei mais importante da nossa profissão, né? E lá no artigo 6º, no inciso 4, claramente o legislador colocou que quem faz perícia de questões odontológicas compete, né, ao cirurgião dentista. Então, não são outras profissões que vão avaliar o trabalho que a gente fez. Engenheiro, biólogo, biomédico, sei lá, vai fazer a perícia no dentista. Tem que ser dentista também, tá? A nossa especialidade, querida odontologia legal, são 2 artigos, né? 63 e 64. Como eu já falei para vocês, ali no 64D, né? Perícia em foro civil, criminal e trabalhista. E aí, o que seria, então, vamos clarear um pouquinho para quem está nos assistindo agora, já talvez aí um pouco mais de base agora, né? O que seriam essas perícias civis, no âmbito civil, tá? E outra, a professora Raíssa me pediu para falar da área civil. Imagino que ela deve ter convidado ou venha convidar alguém para falar da área criminal, né? Mas vamos lá, área civil. Ressarcimento de danos, ou seja, valoração, se você se acidentar e quebrar tantos dentes, né? O que significa aquilo, o que vale aquilo, qual é a quantificação desses danos. O arbitramento judicial de honorários, quando o paciente não paga e alguém tem que estabelecer os honorários justos a serem pagos. Exclusão de paternidade na área civil, ela é um pouquinho mais raro, eu diria. Estimativa da idade, a gente faz muito aqui pelo Ministério Público, quando a pessoa já está naquela fase mais idosa, perdeu documentos, está demente, né, já não tem mais capacidade civil, a gente termina fazendo. E avaliação de equipamentos aí também junto com essa questão. Tá? Bom, já falei do primeiro contato, que eu contei para vocês nos slides anteriores, né? Quando a pessoa liga, ela não está bem, né? Olha a cara dela do lado, né? Ela liga, ela já está querendo morrer. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência para abordar uma pessoa, principalmente aqueles que estão no início da profissão, né? A gente pegar um jovem, uma jovem, que daqui a pouco está começando, né? Aquilo impacta muito mais, evidentemente, de alguém que já tem muito mais experiência, né? Tem que ter sensibilidade. E aí nós temos, como a professora Raíssa me pediu, então, o local, como se organiza, para vocês já terem uma ideia agora de conceito, nós vamos dar uma olhada onde é que diz está escrito, né? Então, se nós temos uma perícia civil, né, a gente tem uma atuação dentro dessa perícia civil como assistente técnico. O que vai normatizar essa perícia? Então, se nós tivermos uma perícia administrativa, você pode não estar dentro do judiciário, né? Mas no momento em que você tem um problema civil, você é levado ao judiciário, você tem que levar em conta o que vai ser, vou chamar uma palavra mais legal, o que vai balizar, o que vai organizar o seu ato como assistente técnico dentro daquele âmbito. Então, por exemplo, olha como está aí na tela para vocês. Quem diz o que pode e o que não pode num processo ético é o conselho. Então, é o Código de Processo Ético. Né? Se você tiver vinculado a algum outro tipo de
de investigação, né, como em órgão público, estatuto dos servidores ou auditorias das empresas, enfim. No âmbito civil, que é o que a professora Raíssa me pediu, é o Código de Processo Civil. Então, esse código normatiza o que eu posso, o que eu não posso fazer como assistente técnico. Então, olha lá, todo mundo aí, ó, dá uma paradinha, volta para a tela aí. Tá. Então, eu tenho uma balança do direito, onde eu tenho no meio dessa balança um juiz. De um lado eu tenho a parte ré e do outro eu tenho a parte autora. Então, o juiz vai respeitar e vai entender, se relacionar com o perito, que é com quem ele vai, inclusive, investir de autoridade, a gente diz, né? O perito é nomeado pelo juiz. O juiz transfere ao perito essa autoridade perante a coordenação dos trabalhos. E o paciente ou o profissional, vamos supor que o paciente tenha entrado contra o cirurgião dentista, então a parte autora pode contratar um assistente técnico e o profissional que está no banco dos réus, o outro assistente técnico. Então, num processo civil, pode ter, então, 3 profissionais da odontologia, além do que está sendo no banco dos réus, para atuar no processo. Reparem que isso é completo, né? Complexo. O que o perito vai produzir, pessoal? Olha que legal. O perito vai produzir um laudo. Esse é o nome do documento que o perito emite, laudo. E o que os assistentes técnicos produzem? Pareceres técnicos que vão contrapor, vão ou acolher, ou vão usar a favor ou contra o que o perito disse. Claro que a favor ou contra do caso que ele está sendo contratado. Então, repare que essa ilustração, quem quiser dar um print aí, ela está interessante, porque a gente pode, então, ter, além do dentista que está sendo processado, 3 colegas, e cada um vai produzir um documento diferente. Tá? Bom, o que o assistente técnico faz logo no início, quando ele é contratado? Ele elabora quesitos. Quesitos são perguntas que você vai fazer para quem? Para o perito. Então, o assistente técnico vai fazer o quê? Pergunta ao perito que vai responder os quesitos. Quem responde os questionamentos de um assistente técnico é o perito. Na hora, depois que ele fizer a perícia, o exame pericial, ele vai responder aqueles quesitos. E depois que ele emitiu o laudo dele, o assistente técnico, no caso nós, né, eu, quando estiver atuando, vou elaborar um documento chamado parecer técnico. Então vamos lá, o que o assistente técnico faz? Presta atenção agora. Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Então, a gente primeiro vai pegar aquele processo que vocês viram lá na minha mesa, lá no início dos slides, normalmente não é pequeno, e você vai ler. Você vai fazer uma linha do tempo, o que aconteceu e assim por diante. Depois, você vai fazer a elaboração dos quesitos. O que eu vou perguntar que vai ajudar o meu cliente em relação ao que eu quero saber? Depois, o terceiro ponto, você vai participar lá no dia da perícia, no dia do exame pericial, com gorro, propé, luva, máscara. Você vai ficar do lado do perito, olhando ele fazendo o exame, as perguntas. Se você quiser fazer uma pergunta que ele não fez, você pode. Então, essa é uma atuação bem importante, bem interessante. O dia em que vai ser feita aquela perícia para examinar o paciente. Mas é claro que você já começou a atuar antes, como eu acabei de dizer. Você já leu todo o processo, você já elaborou os quesitos. E, por fim, depois que o perito liberar o laudo, como eu já falei, você vai confeccionar o seu parecer técnico, né, e vai depois ser trazido, juntado aos autos, para que o juiz possa entender, olha, o perito disse isso, o assistente técnico de um lado disse isso, do outro disse aquilo, o que faz sentido para mim aqui? O juiz não é obrigado a se valer desses 3 documentos, não fica adstrito a esses 3 documentos, mas ele tem uma flexibilidade aí para manobrar. Tá? Opa! Então, olha aqui, estou mostrando para vocês como eu faço mesmo. A professora Raíssa sabe que eu faço assim. Estou trazendo para vocês a realidade. Então, quando alguém quer me contratar e fez aquela primeira ligação chorosa, que eu já conversei com vocês, já teve todo aquele envolvimento, eu mando para ela pelo e-mail, agora pelo WhatsApp, está muito chique, né? Eu mando um contrato para a pessoa assinar que ela está me contratando.
Então, é um contrato para assessoramento técnico judicial. Eu, fulano, contrato o Mário, ele vai ser contratante, contratado, e assim por diante, o que vale, o que não vale. E aí ele assina e me manda, né, a certos honorários e está tudo tranquilo. Olha que legal, uma das cláusulas que tem no nosso contrato, né, quando a gente é contratado por alguém que está envolvido com a justiça. Então, olha lá, compreendi que para o bom andamento dos trabalhos, todas as informações repassadas ao Dr. Mário sobre os aspectos que se relacionam com o caso devem ser fidedignas sob pena de comprometer o trabalho de assessoramento, estando desde já o referido profissional isento de qualquer responsabilidade sobre omissões ou inexatidões fornecidas e relacionadas ao caso. Então, quer dizer assim, eu tenho que confiar em quem está me contratando. Se a pessoa parte do princípio que está me contratando de má fé, né, então eu já coloco ali que eu não vou ter culpa se ela usou de má fé comigo. Né? E ainda no final, na letrinha F, está lá, eu entendi que não me foram dadas garantias quanto ao resultado que poderá ser obtido com assessoramento, porém, ficou claro que todos os esforços serão feitos no sentido de diminuir ao máximo uma eventual indenização. Não necessariamente tu vai ganhar, mas eu vou tentar te ajudar ao máximo, se tiver que perder, perder pouco. Tá? Então, mais uma questão que envolve aí o assistente técnico nesse sentido. Tá? Bom, não vou agora nesses minutos finais, aí faltam 15 minutos, um pouquinho mais, eu vou pular essa parte aqui, né? Mas mostrando para vocês que existem, então, só um pouquinho aqui, só vou voltar aqui isso. Eu vou só falar genericamente, tá? Nesses minutinhos aí, sobre os assistentes técnicos. Então, nesse estatuto, nesse diploma, nisso que regra a atuação dos assistentes técnicos, é o Código de Processo Civil, tá? Então, o juiz pode, o juiz deve, né, indicar um perito, o juiz, aquele que é o do meio da balança, e as partes indicam seus assistentes técnicos. Tá? Os assistentes técnicos são de confiança da parte, então se qualquer colega quiser me contratar, vai me ligar e vai contratar. Né? Mas os peritos, que porventura o juiz nomear, eles têm algumas características que eu não vou entrar agora, que deveriam ser cuidadas. Tá? E diz ali no parágrafo 2º, preste atenção no que está escrito ali, né? O perito deve assegurar ao assistente das partes o acesso, o acompanhamento de diligências, exames e tal, tudo isso devidamente colocado dessa forma como está aí, né? Com pelo menos 5 dias de antecedência. Tá? Adiante, olha que interessante, né? As partes, então, indicam seus assistentes técnicos e eles depois vão juntar aqueles documentos que eu já falei. Tá? Aí o perito e o assistente técnico pode se valer de todos os meios, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos, enfim, como que eles podem trabalhar. Né? Aí tem uma coisinha relacionada a prazos, como eu já falei, a perícia tem que ser no mínimo 5 dias de distância do perito, tem que colocar a perícia nesse momento. Né? Se você gostou desse vídeo, dá um like, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos, ok? Um abraço e até mais.